Seguimos aqui, então, no podcast da Abrahoff, a voz da harmonização orofacial. A gente está aqui agora com a doutora Jaqueline Mendes. Seja bem-vinda, doutora. Muito Nós vamos obrigada. falar hoje um pouquinho sobre o CO2 para rejuvenescimento facial. Mas antes de entrarmos no tema, me conta um pouquinho de você. Meu nome é Jaqueline. Não comecei no mundo da Hoff, sou dentista. Meu primeiro curso foi de endodontia, fiz a especialização. Logo em seguida, eu fiz especialização de implante. Tive a necessidade da oclusão, fui para prótese. E quando eu fui para a prótese para reabilitação, eu senti uma necessidade que a gente reabilitava o paciente de forma intraoral e o entorno lábio ficava feio. E o paciente, às vezes, você entregava para ele uma mastigação, uma oclusão, e o lábio, o entorno estava feio. Eu tive a necessidade de ir para Hoff. Aí eu fiz especialização de Hoff, hoje eu sou mestranda em Hoff, dou aula em mentorias e a Hoff, ela veio para agregar. Nos meus tratamentos, eu ainda faço alguma parte de reabilitação. 90% dos meus atendimentos são de harmonização orofacial, mas a Hoff, ela soma de forma estético, mas a parte da odontologia funcional faz eu ter uma visão ampla da Hoff, então se complementam. Ótimo, legal. E falando um pouquinho do laser CO2, vamos começar com, né, já entrando numa parte um pouquinho complicada, que é uma coisa que divide opiniões, né? Existem muitos profissionais que falam ali que o laser de CO2 é super seguro, que é um laser bem tranquilo, e já tem aqueles que falam, não, não vou fazer nunca. O que a doutora me diz para a gente começar falando de laser? O laser CO2 é muito seguro. É uma Ferrari, mas você tem que saber pilotar. Com certeza. Então, a máquina, você tem que saber dominar os parâmetros físicos da máquina, não somente entender o que a radiação vai fazer no seu paciente, que são as alterações químicas e celulares. Mas a máquina, se você não entender de comprimento de onda, de energia, de potência, aí sim pode gerar intercorrências, como queimadura, rebote de manchas, atrofia de tecido. Eu costumo falar para os meus alunos, o problema não é a máquina, é quem está operando a máquina. É a pecinha que está ali atrás dela. É a pecinha que está por trás da máquina. E o laser para rejuvenescimento facial, onde que agrega hoje na sua rotina clínica? Ó, o laser CO2, você pode mudar os parâmetros da máquina e você pode atingir desde aquele paciente jovem que quer melhorar a pele, dar um glow, aquele paciente que já está com os primeiros sinais do envelhecimento, linhas de expressão, ele tem, começando até que principalmente a flacidez da região dos olhos, que eu me enquadro nesse caso, você pode fazer um rejuvenescimento de forma mais média, atingindo o derme, e o laser CO2, ele atua muito em pacientes com fotoenvelhecimento e aquele envelhecimento mais acentuado. Nesses casos, a energia que a gente fala que é a ablação, o laser faz colunas, que a gente remove o tecido, e nesse processo de alterar a temperatura da pele, a gente, além de remover tecido, a gente produz o quê? Ele induz a produção de metaloproteinases de matriz 1, 3, 6 e 9. E essas metaloproteinases vão ser responsáveis por como se fosse ela vai funcionar como o Pac-Man. Ela vai remover o tecido fotoenvelhecido e as células danificadas. Então, a gente consegue um rejuvenescimento muito atenuado. E também, mudando os parâmetros da máquina, você pode transitar desde um rejuvenescimento leve a um rejuvenescimento avançado. Ah, legal. E a doutora faz associação com alguma outra técnica? Eu Quando usa? Quando eu uso, você altera a permeabilidade da pele. Então, nessa hora, a sua pele ela está passível de penetração. Ela não está tendo aquele efeito que ela não quer que nada penetre nela. Então, eu associo com estética regenerativa. A gente, pós-laser, você pode associar PDRN, exossomos, peptídeo. Você pode colocar um peeling com uma concentração baixa, com responsabilidade, para você ajudar a ter uma descamação mais uniforme, que vai potencializar os seus resultados com CO2. Maravilha. E me diz uma coisa, como é que você conduz a conversa com o paciente para convencê-lo, né, desse pós que o laser CO2 tem também, que é um pós que deixa muitas pessoas preocupadas, né? Será que eu vou dar conta do pós? Né? Como que vai ser o pós? Como é que a doutora conduz a conversa com o paciente?
Como eu já dou aula de inflamação, de peelings e de estética, então os pacientes já sabem e eu educo muito meus pacientes. Eu posto as fotos no Instagram, nas minhas redes sociais. Então o paciente ele já sabe, ele já vem sabendo que ele vai ter um edema. Sim. Só que a gente não posta os edemas que são decorrentes do CO2. Então eu mostro na minha anamnese clínica. E eu falo com o paciente, para a gente trazer o novo, você tem que, infelizmente ou felizmente, destruir o velho. Então, Sim. eu tenho que destruir aquela memória celular envelhecida para vir uma jovem. Então, vai gerar as consequências do processo inflamatório, principalmente nos 3 primeiros dias, que é edema, inchaço, alteração da temperatura. Alguns pacientes sentem muita coceira. E o que a gente faz? A gente minimiza esses sinais clínicos decorrentes da inflamação causada pelo aumento da temperatura que é decorrente do laser, com o quê? Com home care. Então, a gente prepara a pele do paciente para ser agredida. Esse paciente, quando ele chega na clínica, a última coisa que ele vai fazer é o CO2. Eu faço uma análise dele facial, ele vai para o planejamento 3D, a gente escaneia, a gente pergunta a anamnese, o estilo de vida desse paciente, que a epigenética tem um fator fundamental no meu resultado, se esse paciente ele vai responder usando o home care, e a gente prepara a pele para agressão. Esse paciente ele fica alguns dias usando o home care. Então a célula dele vai acostumar que ela vai sofrer agressão. Quando ele vem para fazer o CO2, a pele dele já sabe, ela já está com melhora da função antioxidante, melhora da nutrição, então eu vou minimizar os danos. E no pós-CO2, o que a gente conduz? Além da gente controlar esse paciente pelo WhatsApp, esse paciente ele sai da clínica com home care. Então a gente usa um home care regenerador que vai diminuir o quê? Aquela perda de água transepidermal de dentro para fora. Então isso vai facilitar um conforto maior para o meu paciente, ele vai minimizar o eritema e vai gerar mais conforto para ele. E esse paciente, ele vai utilizar alguns antioxidantes e nutracêuticos orais que vão complementar o meu tratamento. Ah, maravilha, maravilha. O paciente tem que estar bem preparado, né? Sim. Não só a pele, mas psicologicamente também, sabendo o que vai acontecer, para a gente conseguir levar esse edema do paciente com um pouquinho mais de tranquilidade, né? E o laser CO2 ele tem uma facilidade. Diferente dos peelings, que eu faço uma remoção total, eu consigo remover colunas. Então, eu tenho uma parte intacta, que eu não lesionei o tecido. Então, isso facilita eu ter uma regeneração, um reparo celular. Olha só que maravilha. Isso é interessante, né? Sim. E o que mais a doutora utiliza com CO2 ali para rejuvenescimento facial? Na hora do procedimento, tem alguma outra coisa que utiliza? Um preparo para o paciente? O paciente chega e ele já vai para o CO2? Como que ele se comporta nessa hora? Como que é a questão de dor? O paciente ele chega na clínica, aí a gente dá para ele um corticoide oral e um analgésico. E esse paciente lava o rosto, a secretária aplica nele um anestésico tópico. E quando esse paciente chega no meu consultório, ele já está todo, como que eu posso te falar? Amortecido. Pronto para mim. Só que eu ainda complemento, eu dou algumas anestesias extra-orais, então esse paciente sente um conforto maior. Só que o mesmo paciente que sente uma dor imensa com CO2, outros pacientes vão sentir uma dor moderada, então a dor é um pouquinho individual. Sim. E a gente vai conversando e normalmente o anestésico ele tem que ter um tempo para agir. Eu deixo de meia hora a 60 minutos. Então, eu nunca tive um caso ainda, e o meu fluxo de CO2 é muito alto, eu nunca tive um caso ainda de um paciente não conseguir fazer o procedimento. O que a gente faz é aquele paciente que tem uma sensibilidade maior, é o quê? Ir fazendo de acordo com o paciente. A gente vai fazendo mais calminho, a gente coloca uma energia mais baixa, a gente coloca os parâmetros diminuídos da máquina. Perfeito, perfeito. E me conta algum caso específico que tenha te chamado a atenção de rejuvenescimento ou alguma coisa engraçada? Eu sou suspeita a falar um caso que eu vou apresentar aqui hoje. É um caso de queimadura. É um caso de queimadura facial. O paciente ele fez mais de 5 cirurgias de enxerto e todos deram rejeição.
E é um paciente que chegou para mim e falou assim: eu tinha que usar muito protetor solar e base para resolver maquiar o relevo. Então, é um dos casos do meu estudo de mestrado é um caso de cicatriz hipertrófica e que a gente utilizou 2 sessões de CO2 e esse paciente hoje ele está praticamente a alteração do relevo da pele é quase inexistente. Então é um caso que me tocou muito, é o caso que eu vou apresentar aqui hoje às 14 horas. Olha só que maravilha, já é um spoiler então. Já é um spoiler. Que legal. E isso traz em alguns momentos uma autoestima muito grande para o paciente que já está ali desanimado, já não vê mais uma perspectiva de melhora, né? Porque uma qualidade de pele dele está totalmente comprometida, aí ele tem toda essa questão de rejeição do que foi feito. Eu imagino o psicológico desse paciente. Eu acho que a gente, quando trabalha com a pele, você tem uma função social. Então, você se reintegra esse paciente com a sociedade, com autoestima, é um paciente psicossomático alterado, Sim. que tem alterações. Então, é um paciente que, se você vê a foto dele inicial, ele está com um olhar longe, triste, e a foto assim que a gente mapeou ele está com a foto assim com o olho brilhando. Então, é gratificante o que a estética, além dos procedimentos estéticos, a parte funcional pode trazer para os nossos pacientes. Ah, eu acredito, eu acredito. Acho que essa é a parte que nos mostra que a gente está no caminho certo. Me encanta. Eu acredito. Me encanta. Até o seu olho brilhou agora. Me deu, né? Me encanta. É um paciente que, sinceramente, eu fiquei emocionada. Ele chorou e eu também. Eu acredito. Eu só de ouvir eu já me emociono. Porque você trazer de volta essa autoestima, o poder olhar para o espelho novamente. Porque quando busca uma estética, a gente tem ali uma perspectiva. Mas quando você tem alguma coisa ali, né, às vezes até uma má formação, uma cicatriz hipertrófica, alguma coisa que a gente consegue ajudar e resolver, é gratificante. Sim, muito gratificante, doutora. Ai, maravilhoso, maravilhoso. E para quem quer começar a trabalhar com CO2, o que você recomenda de formação, de equipamento, de mentalidade? Primeira vez com um paciente real? Abre um leque aí. Primeiro, eu acho que CO2, a pessoa tem que dominar a pele. Dominar a inflamação. Não tem como você ir para o CO2. Primeiro, você tem que ter uma mentalidade antifrágil. Porque toda vez que você faz uma injúria no seu paciente, vai ter o edema, o paciente fica com medo. Por mais que você faça uma anamnese, explique tudo bonitinho, quando o paciente sai da clínica, ele tem um fator marido, o filho, normalmente são mulheres 40 a mais, 50 a mais, né? E que às vezes, e é normal a gente ver tanta coisa na internet e o paciente ficar com receio, com medo. Então, primeiro, mudar sua mentalidade. Ter uma mentalidade antifrágil, porque senão, na primeiro inchaço que o paciente ficar assustado e inseguro, o profissional desiste. Primeiro, dominar a pele, dominar a fisiologia, dominar home care. Você precisa dar condição, a gente está agredindo o paciente. Eu tenho que dar condição para eu ter uma regeneração, né? Na verdade, a gente tem um reparo, né? Para esse paciente não sair do meu consultório, ele foi buscar um procedimento estético, ele não sai com uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz atrófica, ele quer um ganho estético, uma melhoria, para ele não sair com uma sequela, uma cicatriz. Então, dominar a pele, dominar a fisiologia, depois você vai entender na máquina. E a máquina é individual. Aqui a gente está numa feira, né? Uhum. Então você tem várias máquinas. Dominar, se eu vou olhar a energia, a densidade, o que aquela máquina me entrega e estudar os parâmetros que são individuais de equipamento para equipamento. Maravilhoso, maravilhoso. E para você pegar um primeiro paciente, o que você indica para os profissionais? Vou começar agora. O seu primeiro paciente, como que você tem que abordar esse paciente? Quando eu vou pegar o primeiro paciente, para o CO2, normalmente esse paciente ele já fez, quando ele decide fazer CO2, ou ele viu na rede social, ou alguém já fez e ele ficou feliz com o resultado e ele aceita. Isso aí, na maioria dos casos hoje, como o CO2 está em alta, o procedimento por si só já se vende. O paciente já fala, eu vi na internet, eu quero fazer CO2. Esse é um caso. Agora, aquele profissional que não faz CO2 e ele quer colocar essa tecnologia como mais um tratamento a ser oferecido para os seus pacientes, ele tem que dominar primeiro peelings ativos, que é quase o mesmo mecanismo de inflamação.
ele tem que saber modular a inflamação e as consequências, porque se esse paciente se estender por mais de 5 dias com edema, eu vou ter intercorrência. Então, eu tenho que saber avaliar os sinais clínicos que vão ser os parâmetros se eu vou ter uma regeneração, o tecido vai voltar melhor que ele foi antes da lesão, ou se eu vou ter um reparo fibroso. Então, é a anatomia, é a fisiologia e depois os parâmetros. Não tem como fugir do básico. Anatomia, fisiologia e os parâmetros físicos da máquina. Então, para evitar uma intercorrência, é entender principalmente pele, inflamação e parâmetros máquina. Da máquina, sim. E a máquina que foi escolhida, né? E a máquina que foi escolhida. As máquinas variam poucas coisas, não tem como você tem um conceito geral, mas algumas máquinas elas mudam de empresa para empresa. Então, se eu gostei dessa máquina e ela me atende, eu tenho que estudar a fundo os parâmetros individuais de cada máquina. Não, perfeito, perfeito. A doutora, mais alguma coisa para agregar? Olha, a tecnologia, ela não traz o rejuvenescimento completo que a gente vê. Ela vem para somar. Ela vem para somar para os tratamentos multidisciplinares, ela vem de forma complementar e de forma aqueles pacientes que às vezes a toxina não dá resultado, aquele paciente que o preenchedor reabsorve muito porque essa matriz extracelular ela está muito envelhecida, então ele faz um turnover, ele faz um reset, remove essa matriz envelhecida fora e vem uma nova. Então a gente consegue resultados excelentes. Eu sou suspeita a falar, sou apaixonada com CO2. Não, é nítido. É nítido assim, meu olho até brilha. Brilha, brilha. Eu tô vendo o olho brilhado aqui mesmo. É real, é real. Doutora, eu estou muito, muito feliz de conversar com uma pessoa que é referência na área, né? De trazer para a gente não só a parte estética, mas nos trouxe um presente que foi a funcional hoje também ali, né? A Sim. Parte terapêutica, um cuidado com o paciente, né? Um cuidado com um pós, né? Algum trauma ou alguma coisa ali que evita, né? O olhar no espelho e se sentir, né? Se reconhecer no espelho novamente. Acho que isso é muito importante, né? E eu gostaria de encerrar, né, o nosso papo aqui, então. Foi maravilhoso, né? Eu também amei. Que ótimo, maravilhoso. Não, mas é que é um assunto que nos traz alegria em conversar, né? É um assunto recente, é um assunto que está ali, né, digamos, na moda, né? Mas é um assunto que ainda precisa ser muito estudado. Na moda, mas tem que ser feito com muito critério. Exatamente. Muito critério. Isso. E a sua palestra hoje aqui, né, o seu podcast para nós aqui foi muito importante por isso. Você nos trouxe a importância de um estudo, né, de um aperfeiçoamento, de procurar profissionais para se habilitar e conhecer também o equipamento que a gente está trabalhando. Como a doutora disse no começo, é uma Ferrari, mas todo mundo sabe usar essa Ferrari? Todas Tem que as saber tecnologias? pilotar. Com certeza, com certeza. E o pessoal que quiser, então, te encontrar, conhecer mais do seu trabalho, onde que a gente te encontra? Eu sou de Minas, tenho uma clínica em BH e uma em Betim. Me achem nas minhas redes sociais. Doutora Jaque, DRA Jaque. Doutora Jaque. Doutora Jaque. Isso. Maravilha, então, doutora.